Reunião vai definir futuro do técnico Renato Gaúcho no comando do Vasco da Gama. Novo patrocínio master deve ser assinado ainda essa semana e mais de 300 milhões de reais podem estar entrando nos cofres da SAF vascaína. Encontro entre família Lamáquia e diretoria do Vasco nessa quarta-feira pode finalmente definir aí a assinatura do memorando de entendimento e a compra de 90% das ações do Clube de Regatas Vasco da Gama. E falaremos também de contratações, porque o Vasco avança por 2 jogadores brasileiros que atuam fora do Brasil e primeira contratação dessa janela de transferências irá se apresentar ao Vasco já na semana que vem para dar início aos treinamentos aí juntamente com o restante do elenco do Vasco. Então você vascaíno que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, já peço para você se inscrever aqui, ó, ali embaixo naquele botão escrito inscreva-se. Lembrando mais uma vez que nós temos 2 canais sobre o Vasco aqui no YouTube, o canal Sou Vascaíno e o canal Mário Coelho Vasco. Se você não é inscrito em nenhum dos dois, clica ali e se inscreva nos 2 canais. E se você só está inscrito em um desses canais, ou no Sou Vascaíno ou no Mário Coelho Vasco, vai ali embaixo e marca a opção de se inscrever também no outro, porque a gente tem muita coisa bacana que a gente traz para vocês aqui diariamente. Inclusive, essa semana terá entrevista com o presidente Pedrinho, que a gente vai transmitir para vocês ao vivo aqui no canal, lá no canal Sou Vascaíno. Então já vai ali e marca a opção de inscrever-se no canal Sou Vascaíno para você poder acompanhar a entrevista com o presidente do Vasco. E quem puder, não esquece, deixa o like no vídeo e compartilha com a rapaziada. Combinado? Então bora começar o vídeo falando sobre reunião em relação ao técnico Renato Gaúcho, tá? A situação do técnico segue indefinida. Ontem, após o jogo, né, o técnico do Vasco basicamente colocou o cargo à disposição. Ele basicamente, quando foi perguntado se iria continuar ou não no comando do Vasco, ele falou, ó, quem decide é o Pedrinho. Por mim, se ele quiser que eu fique, eu fico. Se ele quiser que eu saia, eu saio. Renato basicamente falou ali que o que o presidente decidir, ele vai acatar, né? Ele não vai aí ficar forçando a barra para ficar, ele não tá desesperado para ficar no Vasco, ele sabe que o elenco do Vasco é um elenco fraco, frouxo, que tá abaixo da média, que tá brigando para não cair. E o Renato sabe, irmão, se ficar no Vasco brigando para não cair até o final do ano, ele vai acabar se queimando. Então se o Pedrinho falar para ele, ó, Renato, obrigado, mas pô, vamos buscar um outro treinador, Renato vai, ó, ele vai cagar e andar, ele vai embora aí com a mão nas costas, mas nem se importar. E ao mesmo tempo o Pedrinho falou, ó, fica aí, a gente vai trazer jogador e tudo mais, Renato vai ficar, mas pelo que soubemos, o Renato só vai aceitar continuar de forma definitiva se tiver a confirmação que o Vasco vai trazer um grande número de contratações e que também terá uma faxina nesse elenco, com a saída de muitos jogadores, como Piton, Saldívia, Brenner, Marino Inestrosa e alguns outros aí que atualmente não fazem parte aí dos planos do técnico Renato Gaúcho. Então essa reunião deve acontecer entre hoje e amanhã para definir se Renato Gaúcho segue ou não no comando do Vasco da Gama. Em relação a outra questão aqui importante, patrocínio master, tá? O Vasco deve definir essa semana, de hoje até sexta-feira, a assinatura de contrato com a Sportingbet, né? A Sportingbet, que será aí provavelmente a nova patrocinadora do Vasco, que foi uma indicação da Leila Pereira, né? A Sportingbet que patrocina o Palmeiras. Teve, obviamente, essa ponte que foi feita entre a Leila e o Pedrinho aí para trazer a Sportingbet para o Vasco. Parece que será um contrato de 3 anos de validade, sendo que serão 100 milhões de reais por ano. Ou seja, o Vasco vai receber no total, né, uma bolada de 300 milhões de reais. Aí não vai receber tudo de uma vez só. Serão, obviamente, pagamentos em parcelas. Não sabemos se é parcelas anuais, mensais, semestrais. O fato é que esse patrocínio deve ser assinado aí no decorrer dos próximos dias e já tem o aval de quem? Já tem o aval da família Lamáquia, né, cara? A família Lamáquia que está num processo aí muito avançado da compra do nosso futebol. Inclusive, essa semana parece que vai ter um encontro entre, né, a família Lamáquia, né, provavelmente o José Roberto Lamáquia e o Marcos Faria Lamáquia, né, o Marcos Faria que está operando ali como comprador e o José Roberto, que é o pai dele, que é o dono da Crefisa, que está atuando ali como um garantista dessa negociação, né, como alguém que caso o filho não consiga bancar, ele entra ali para poder bancar e comprar a SAF vascaína. Então essa reunião deve acontecer, esse encontro deve acontecer entre quarta e quinta-feira e a gente deve ter aí a assinatura finalmente sendo feita do memorando de entendimento, né? Esse memorando de entendimento que vai fazer com que as coisas avancem internamente dentro do Vasco, né? Para que a gente possa ter aí as aprovações do Conselho Deliberativo,
Conselho de Beneméritos e finalmente uma AGE, né, uma eleição ali, entre aspas, sendo feita entre os sócios do Vasco que irão votar pela venda ou pela rejeição dessa venda para a família Lamarck. Então a semana agitada também nessa questão aí corporativa, né, nessa questão dos assuntos referentes à venda dos 90% das ações da SAF Vasco, lembrando que ainda temos uma ação na justiça em relação a 777 que tenta aí cancelar, tentar anular essa venda aí de ser feita no decorrer dos próximos dias. E aí, a gente vai entrar agora no assunto de mercado da bola, né, cara? Porque agora, né, teremos uma grande paralisação, né, para a Copa do Mundo, né? Ontem teve amistoso da seleção brasileira, Rayan marcando gol. Tô animado com a seleção, né? Pelo menos com a seleção aí tô aí um pouco mais contente, expectativa é que o Brasil possa fazer uma boa Copa do Mundo, mas durante esse processo agora, a gente vai ter o quê? Muita agitação no mercado, né, cara? No Vasco a gente vai ter muitas saídas, né? Muitos jogadores que não vão continuar, né? Jogadores que acabaram de chegar, como Saldívia, como Cuesta, Marino Inestrosa, Brenner, todos jogadores que podem estar de saída do clube, ou por empréstimo, ou em definitivo, ou o Vasco trocando esses jogadores por outros jogadores de outros clubes, e também teremos chegadas, né, cara? O Vasco tem duas frentes muito avançadas, né? Dois jogadores brasileiros, porém que não jogam no Brasil, que é o zagueiro Léo Duarte, ex-jogador do Milan, ex-jogador do Flamengo, que atualmente joga na Turquia. O Vasco aí fez uma proposta, o jogador está muito, mas muito contente com o que foi oferecido pelo Vasco e pode estar aceitando essa proposta de voltar ao futebol brasileiro para vir jogar no Vasco da Gama, aí um contrato de 1 ano e 6 meses, né, até o final do ano que vem. Então a gente pode ver um ex-zagueiro do Flamengo vindo jogar no Vasco da Gama nesse meio de temporada, e o outro é um atacante ex-Botafogo, né, que é o atacante Vitor Sá. Atualmente joga no futebol lá da Rússia, no Krasnodar. É mais um jogador que o Vasco já vem namorando desde o ano passado, né? O Vasco tentou até pagar 20 milhões de reais ano passado pela vinda dele. Acabou que o clube russo não aceitou a proposta e agora esses dois atletas podendo chegar ao Gigante da Colina sem custos, tá? Chegar ao Vasco aí sem que o Vasco tenha que arcar, sem que o Vasco tenha que gastar financeiramente nenhum centavo pela vinda desses dois atletas. Lembrando que o Vasco já fez uma contratação, né? O Vasco já efetuou a vinda de um jogador também de graça, que é o lateral esquerdo Paulinho do América Mineiro, né? O Paulinho se apresenta ao Vasco já na semana que vem, né? Quando o elenco se reapresenta, quando o elenco volta a treinar, o Paulinho também vai estar se apresentando, né? Um jogador jovem, 21 anos de idade, joga de lateral esquerdo, mas também joga de meia, joga ali como zagueiro, né? Já atuou como um zagueiro ali, mais postado no miolo da zaga. Então, um jogador polivalente que chega aí para composição de elenco para o restante da temporada. Beleza, galera? Antes de a gente terminar o vídeo, queria mais uma vez agradecer a presença de todos vocês, pedir pra galera que ainda não se inscreveu lá no nosso novo canal, um projeto muito bacana que eu criei, um projeto educacional, que a gente conta as histórias muito interessantes, histórias do Brasil, histórias do mundo aí. É esse canal aqui, é só você clicar aqui nesse logo aqui, se inscrever. E se você quiser conhecer esse canal, entender como funciona, ver algum vídeo desse canal, clica aqui nesse vídeo, cara, um vídeo muito bacana, muito legal, que eu tenho certeza que você vai curtir bastante. Sou eu contando algumas histórias muito legais por lá, então clica aqui para poder assistir. Um abraço, tamo junto.